Olá, amigos e irmãos, bem-vindos mais uma vez para o nosso bate-papo matinal, né? Hoje está um dia cinzento que eu falo, porque as nuvens cobrem todo o céu aqui na minha região e tá abafado. Você pode ver que a pele, ela tá brilhosa. De manhã cedo, são 6 horas e 27 minutos. 25, 27. 6 e 27 da manhã. E já tá quente, tá abafado. Pode ver que a minha pele tá brilhando, ó. Você tá entendendo? Meus amados irmãos e amigos, vamos conversar um pouco. E hoje eu quero falar com vocês, nós vamos bater um papo aqui, tá? É uma conversa, talvez não tenha aquela dinâmica, alguns podem achar que é pregação, não é um bate-papo, tá? Não é uma pregação a qual a gente prega numa intensidade diferente, não. É uma conversa. Só para nós pontuarmos pontos cegos na nossa vida, aquilo que nós não observamos no dia a dia, né? Aquilo que... A finalidade do nosso bate-papo é esse: pontuarmos situações ou pontos cegos, né, durante a nossa conversa, em que nós não conseguimos visualizar. Claro, não sou o dono e nem tenho toda a sabedoria. Eu apenas a busco todo dia e ainda não consegui ser um sábio. Eu estou querendo, mas eu não sei se eu vou conseguir chegar. Mas de alguma forma, a finalidade da minha conversa, dos vídeos que eu compartilho, né, no YouTube principalmente, é se pelo menos uma pessoa seja alcançada e ajudada. Eu me sentirei satisfeito, porque para se viver existe os dois lados da moeda, o lado bom e o lado ruim. Dependendo das nossas escolhas, nós vamos ficar do lado ruim. E dependendo das nossas escolhas, quanto à nossa vida também, podemos ficar no lado bom. O lado bom, ele requer um pouco mais de disciplina, um pouco mais de cuidado, de vigilância constante. Já o lado do mal não, você pode andar à revelia, você pode andar contra a lei, fazer o que quiser. Você lembra do apóstolo Paulo, que ele disse sua palavra? Eu não lembro o capítulo, se é Filipenses ou... Eu não lembro de cabeça, eu não sou de guardar muitos versículos em cabeça, assim, de números e livros, não. Tem gente que tem esse hábito, mas eu quero ser claro. Você guardar um grande número de versículos na cabeça e tudo mais é bom, mas não te eleva, não é elemento que vai te elevar acima dos outros, não, porque você pode ter essa informação, quantidade, números de versículos guardados na sua cabeça, que vai te ajudar em uma situação e outra, tá? Mas nós precisamos utilizá-los de maneira prática quando precisarmos. Se você utiliza de maneira prática para poder ajudar alguém, nós precisamos entender uma coisa, que nós somos servidores de Deus, somos servos de Cristo. Então, se alguma sabedoria nos vier, foi Ele quem deu. E se Ele deu, porque Ele quer que nós a utilizemos para o bem do próximo. Mesmo se ele estiver errado, nós temos que ajudá-lo a sair daquele erro. Então, a sabedoria que Deus nos dá é isso, né? Lembra, exemplo claro está ali na parábola do bom samaritano. Ele não tinha a vida aplicada igual o levita, igual o sacerdote. Foi Jesus que deu esse exemplo. Se fosse o apóstolo Paulo, podia até alguém aí mais audacioso da teologia aí, poderia até contestar, que tem aí uns
uns para frente aí, estuda um pouco mais de teologia e se acha donos de toda a verdade. E não é. Você está entendendo? Eu também estudei teologia. Eu sei o caminho que ela leva. É bom quando você a utiliza bem. Entendeu? Agora, quando você a utiliza de outra forma, você destrói. Você está entendendo? Então, eu não guardo quantidade de versículos. Mas o apóstolo Paulo disse: todas as coisas me são lícitas, ou seja, parece bem aos meus olhos que eu posso fazer, mas nem todas me convêm. Ele disse assim, me convém o seguinte, que ele tem que fazer a escolha de quais delas, mesmo sendo lícitas, de quais delas ele deve utilizar. Ele ainda fala assim: todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei ser dominado por elas. Está entendendo isso aí? Então, isso quer dizer que nós precisamos assumir o controle das situações para nós não cairmos nas armadilhas feitas por nós mesmos. Você está entendendo? Às vezes nós caímos na nossa própria armadilha. E uma delas é o egocentrismo. Mas não é esse o assunto que eu quero falar nessa manhã, não. O assunto que eu quero falar aqui é o assunto que está registrado, apenas o versículo 1. Nós vamos ler para ser uma lanterna no caminho enquanto conversamos. O escritor Eclesiastes escreveu assim no capítulo 3, verso 1. Tudo tem seu tempo determinado. Há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Quero utilizar esse versículo apenas dessa forma, como uma lanterna para clarear o nosso caminho enquanto nós vamos conversando aqui. Na escuridão das indecisões da vida, na escuridão, onde as trevas avançam, se nós pudermos acender apenas uma pequena vela, no conhecimento daquilo que Deus quer para nós afastaremos uma multidão de trevas. Vamos lá. Bom, há tempo para todas as coisas, ou há um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. Tá, ou seja, tudo tem o seu tempo determinado. Tá. Quero dar um conselho para você aqui. Eu sou uma pessoa... as pessoas medem a vida de alguém pelo dinheiro que tem. Dinheiro, bens, a pessoa... Todos dizem, aquela pessoa é bem sucedida, porque tem muitos bens, muito carro, muita casa, muitos negócios. Opa, aquela pessoa é bem sucedida. Amém. O bem sucedido, quando o homem ele está completo na sua vida, material, ele não precisa ser rico. Não, a riqueza não é sinônimo de prosperidade, de bem sucedido. Ela traz muitos males e não é proibido ser rico. Não. Mas isso não vem ao caso aqui, e em nenhum momento você vai ver nós condenarmos a riqueza, não. A Bíblia diz que aqueles que querem ser ricos, atrai sobre si muitas tribulações. Mas a Bíblia não diz, é proibido ser rico, nunca disse. Inclusive a Bíblia fala de muitos ricos do passado. Então, a riqueza, ela pode ser para qualquer um, desde que ele a busque. Agora, a riqueza não é sinônimo de que você é um homem bem-sucedido. Eu conheço pessoas, ou visualizo pessoas que... Estou olhando para o teto porque, de vez em quando, tem um bichinho andando ali. A riqueza... ela é importante, mas ela não é sinônimo de ser bem sucedido. Há muitos que têm dinheiro, têm bens,
mas é atribulado. Por quê? Porque ele olhou para um lado e esqueceu o outro. Na nossa vida como um todo, por isso que fala, há tempo determinado. Por quê? Se nós não tomarmos cuidado com algumas áreas da nossa vida, o tempo, dentro do tempo, nós podemos sermos consumidos pela nossa falta de observação. É igual Jesus falou, vigiai, porque não saberão que hora há de vir o ladrão. Ó, é o exemplo que ele deu. O tempo determina. Eu ainda costumo dizer que o tempo é o profeta dos profetas. O ser humano, quando ele está bem, ele costuma ficar empolgado e fazer algumas observações, ponderações e falar umas bobagens. Dependendo da bobagem que ele falar, você está entendendo? Ele pode cair numa armadilha feita por ele mesmo. Você está entendendo? Então, dentro do tempo, o ser humano, seja ele homem ou mulher, ele precisa crescer como criança, chegar à adolescência, à juventude, à idade adulta, casar, né? Ter família, e dentro do tempo ele chegar num período de idade, ele ter um momento de descanso, que é aquele momento, depois de trabalhar a vida dele toda, ele vai ter descanso, vai ter condições de observar as coisas que ele não observava anteriormente devido à sua correria de trabalho. Tá. Só que se nós não cuidarmos bem do tempo que é nos colocado à nossa disposição e não se cuidarmos, se você folgar demais, você corre risco. Se você trabalhar demais também, você tem risco. Você tem que ter tudo sob medida. Você tem que buscar sempre a medida. Há um período da nossa vida que temos que trabalhar muito. Muito mesmo. Mas nesse trabalhar muito, nós temos que estar buscando meios para nós podermos administrar o tempo depois de um determinado período. Aí você adquiriu conhecimento, você adquiriu amadurecimento, você adquiriu... você conhece todas as áreas, as pessoas passam a te conhecer, você é um referencial, mas isso precisa ser construído. Mas como que nós construímos isso? Dentro do tempo. Dentro do tempo, você que é um garoto, que é um adolescente, estuda, absorve conhecimento. O conhecimento que nós absorvemos hoje, ele é um conhecimento para sobrevivência. Se você analisar direitinho, ele não é um conhecimento para nos moldar como pessoa. Não, ele é um conhecimento para você arrumar um emprego. E você já imaginou que tudo dentro do emprego você faz certinho? Você cumpre o horário certinho. Tudo isso fala de tempo. Você fecha os anos de trabalho, recebe seu 13º, recebe suas férias, recebe seu salário dentro do tempo. Você é um excelente profissional, mas quando você parte para a sua vida amorosa, você vacila. Não presta atenção a quem você prometeu. Então, o tempo, ele é nos fornecido para nós administrarmos essas áreas da nossa vida. E se nós folgarmos demais também, temos prejuízo. Porque quando folgamos demais, não prestamos atenção que o inimigo está minando o nosso terreno. Que o inimigo ele entrou dentro das nossas cercas e foi lá e plantou uma bomba dentro do nosso terreno. Que em algum momento da minha história ela vai explodir e vai desestruturar, né, as minhas estruturas, aquilo que eu preparei, mas eu deixei de cuidar de uma parte. Porque a estrutura da vida do ser humano não é só a material. Eu sempre gosto de pautar ou evidenciar que nós temos 3 estruturas principais e delas pode ramificar as demais, que é uma,
a estrutura sentimental, que é o convívio com a família, com a esposa, ou com o esposo, ou com os filhos, ou com os amigos. Ali inclui a questão social, que eu falo que ramifica. A estrutura material, que é onde eu vou trabalhar, adquirir bens, produzir frutos, construir, né, e crescer. E a estrutura espiritual, são 3. Se você cuidar da sentimental e você cuida da sentimental e da material e não cuida da espiritual, a tua alma vai sentir falta, porque mesmo que a alma está ligada ao corpo, né, ela foi criada, há um tempo ela foi criada, e você vai sentir fraqueza, mesmo que você tenha produzido tudo, você vai sentir desgostoso da vida. Então você precisa ter cuidado com essas 3 áreas. Quando você for tratar das coisas sentimentais, evite se envolver muito pela emoção. Coloque a razão no meio, uma pitada de razão no meio da situação. Não é verdade? Porque geralmente a maioria de nós, principalmente nós que somos homens, nós vamos muito pelo aquilo que olhamos. E nós não procuramos nos atentar para as demais coisas. Aí o nosso olho olha, nós desejamos, nós queremos aquilo a qualquer custo, mesmo que custe a nossa morte, queremos aquilo que nosso olho desejou, né? Conforme diz lá no livro de Tiago, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos. Você está entendendo? Então, e nós queremos, não, eu quero aquela mulher lá. Não, eu quero. Gente, a mulher, não, mas eu quero, aí eu vou lá e insisto com a mulher que já tem marido, destruo o casamento dela, depois eu percebo que ela não é a mulher certa, separo, vida destruída. Você já percebeu que isso é um perigo? Eu estou citando exemplos. Então, nossos olhos temos que tomar cuidado, né? Mesmo que eu consigo visualizar, eu preciso entender qual o impacto que vai ter sobre isso. Preciso fazer um estudo de causa. Porque dentro do tempo nós perdemos a nossa força, nós envelhecemos, nossas mobilidades diminuem, nossas ações físicas diminuem. E se nós não cuidarmos bem dentro do tempo que temos, de preparar, igual um pastor que eu tive, né, ele disse: Marcos, o homem deve preparar a sua cama para deitar. E ele está certo. Ele estava certo. Porque como você vai deitar? Se você não preparar a sua cama, você vai deitar no chão. Então, aproveite bem o tempo que você tem. Eu estou dando um resumo aqui, dando uma prévia aqui. Aproveite bem o tempo que você tem. Estude bem as situações. Estude bem isso. E todas as áreas que você for, procure dar o seu melhor. Se você for, como é que fala? Como é que fala aquele termo que diz, aquela palavra que diz, a pessoa omite, como é que fala? Omisso. Né? Se você é omisso a essas visões que são estruturais, nós temos questões estruturais, né? Se nós não prestarmos atenção nisto, nós teremos um prejuízo muito grande. Pessoas que gastam o seu tempo enchendo a cara são destruídos pelo vício da bebida. Será que não consegue perceber isso? Dentro do tempo está destruído, com a família destruída, tudo destruído. Mas ainda há jeito de se recuperar. Então, eu estou dando só uma prévia nessa situação. Aproveite bem o seu tempo, mas com muito cuidado. Se você é jovem, estude. Se prepare para a vida, porque o tempo ele vem cobrar. Se agimos bem ou mal, o tempo vai cobrar. Ele vai dizer, o salário que nós vamos ter, o prêmio que nós vamos ter, entendeu?
é de acordo com aquilo que produzimos dentro do tempo. Então eu só dei aqui uma prévia desse assunto que é importante. Eu gostaria de dizer muitas coisas, mas o vídeo já está longo. Daqui a pouco você tem que pegar a pipoca para poder assistir esse vídeo. Um abraço, fique atento. Fique atento, não viva a vida somente como festa. Porque a festa gera conta. Alguém tem que pagar essa conta. E às vezes essa conta fica para você pagar. Muito cuidado com isso. A gente conversa na próxima.